Boa noite, quinta-feira, 29 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias recebe o prefeito eleito de Bauru, Clodoaldo Gazeta. Ele justifica a escolha do secretariado e adianta as primeiras medidas assim que assumir o município no próximo domingo. Você vai ver também. Com as férias, cresce o número de animais abandonados. A prática é crime e a gente mostra que dá para viajar e deixar o bichinho em segurança. Na série sobre a terceira idade, histórias de talentos que foram guardados até o momento da aposentadoria. Nesse período de festas e férias, aumentam os casos de abandono de animais. Deixar um cachorro em casa sozinho por dias seguidos é considerado crime de maus tratos. Quem ama os bichinhos se planeja na hora de viajar. Na casa da Camila vivem 11 animais. 4 deles estão para adoção, mas o carinho é o mesmo com todos. Mesmo no lar temporário, eles recebem os cuidados necessários até quando a Camila vai viajar. Neste fim de ano, ela optou por ficar em casa, mas sempre que vai se ausentar, uma pessoa de confiança fica encarregada de cuidar dos bichinhos. Eu costumo deixar com uma pet sister, né, com uma babá, ou com a minha irmã. Geralmente é com a minha irmã mesmo, né, porque elas já conhecem, já gostam, então... E eu fico assim, mais tranquila porque elas já gostam, não tem aquela coisa de adaptação, né. Tem que deixar com alguém de confiança os bichos aí. Sempre, sempre. No caso de familiar... O familiar tem que gostar, não adianta, não é só porque é familiar que pode deixar. E se for uma pet sister, pegar muita referência. Como diretora da ONG Bem-Estar Animal, ela conhece bem a triste situação de abandono de bichos em Bauru. Por isso, a Camila destaca a importância de ter responsabilidade ao adotar um animal, pensando antecipadamente no que fazer durante as viagens, por exemplo. Tem que se conscientizar, sim. Porque a gente quer passear, mas também a gente não pode esquecer que eles são vidas, precisam de atenção, de limpeza, de carinho e tem que ter consciência sim. Em Bauru, não é todo mundo que tem esse cuidado com os animais antes de sair de casa. Os casos de abandono aumentam na cidade no período de Natal e Ano Novo. E o Centro de Controle de Zoonoses fica assim, sem espaço para acolher tanto bicho. E olha que nem é papel do CCZ dar abrigo aos bichinhos que a população abandona. Muitas vezes, com o portão fechado, eles deixam caixa com o animal aqui na frente e a gente acaba recebendo esses animais, mas a gente não tem um espaço muito grande, né? E acaba, assim, a preocupação nossa seria com o trabalho de zoonoses mesmo, que são aquelas doenças que podem ser transmitidas do animal para as pessoas, e a gente acaba funcionando como um canil ou um gatinho municipal. O diretor da Vigilância Sanitária também pede conscientização dos moradores. É importante a gente ter claro isso, que a pessoa que quer ter um animal, ela acaba tendo um compromisso, né? Ela tem um compromisso de castrar esse animal, para que ele não dê várias crias e acabe se tornando inconveniente também, porque muitas vezes a pessoa não tem condição de manter. Ela tem que ter uma condição mínima para manter esse animal, porque ele precisa comer adequadamente, precisa ter um lugar para ficar, né? Um abrigo adequado. Então são uma série de coisas que a pessoa tem que pensar antes de ter. Abandonar um animal é considerado crime de maus tratos e a punição é detenção ou multa. Fora responder o processo crime, a pessoa que tiver cometido esse maus tratos contra esse animal, ela vai receber uma multa de R$3.000 por animal submetido a maus tratos, e essa multa ela pode ser agravada em mais R$3.000 por animal, caso esse animal venha a morrer por conta desse maus tratos, ou até mesmo que seja indicada por um veterinário a eutanásia. Quem presenciar uma situação de abandono pode denunciar para a Polícia Ambiental. No caso da pessoa verificar, da pessoa ver alguém abandonando, soltando um animal, seja na estrada ou em alguma via de terra, no meio do mato, se ela conseguir pegar para a gente uma foto seria o ideal, mostrando o carro, a placa e o animal, e óbvio, eu acho que a primeira conduta é recolher esse animal. O animal não tem culpa da ignorância das pessoas. É recolher esse animal, conseguir uma placa dessa pessoa, a gente vai fazer a investigação, a gente constatando que trata-se da pessoa, que a pessoa era o dono do animal, ela vai ser penalizada conforme a gente já comentou. Também é possível denunciar pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal.
Pelo sistema, é necessário se identificar, mas os dados são mantidos em sigilo. A falsa denúncia também é crime, portanto, todas as informações devem ser verdadeiras. Uma viatura, quando ela vai atender esse falso maus tratos, ela está deixando de fazer o policiamento preventivo, ela está deixando de fazer fiscalização em áreas de caça, ela está deixando de fiscalizar, de identificar, de localizar traficantes, comerciantes de armas e outras coisas. O CCZ está cheio de animais para adoção e quem tiver interesse, o órgão fica na quadra 1 da rua Henrique Unziker, no Jardim Bom Samaritano. O telefone é o 3103-8050 e vale reforçar, para adotar é preciso ter responsabilidade. As temperaturas devem continuar altas no Réveillon. Até o fim de semana, a previsão é de sol intercalado com pancadas de chuvas. Os detalhes no mapa. O calor e a umidade do ar alta mantêm a tendência de chuvas rápidas, porém intensas, para todas as regiões paulistas nesta sexta-feira. Bauru também pode ter pancadas de chuvas amanhã. Agora a umidade do ar é de 52%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje fez 20 graus no início do dia e 33 no meio da tarde. É a mesma variação prevista para amanhã. A Prefeitura abriu hoje uma nova licitação do PAC Pavimentação para asfaltar as ruas dos parques Jaraguá e Santa Edviges. A medida foi adotada porque a empresa contratada, a H. Aidar, desistiu de executar as obras. O projeto prevê a pavimentação de 165 quadras. As empresas interessadas devem apresentar a documentação até o dia 31 de janeiro. O edital de licitação pode ser retirado na Secretaria de Obras a partir de amanhã. Depois de conversar com os vereadores eleitos em Bauru, hoje é dia de receber o próximo prefeito, Clodoaldo Gazeta. Ele estará ao vivo com a gente depois do intervalo. Voltamos já já. Ao longo dessas 2 últimas semanas, o Unesp Notícias entrevistou vereadores que vão compor o Legislativo de Bauru a partir de domingo. Os 17 eleitos foram convidados, mas 4 deles não compareceram e a gente justifica o porquê. O vereador Carlinhos do PS e do PV disse que não gosta de dar entrevistas. O pastor Luiz do PRB alegou que não estaria em Bauru nesse período. Serginho Brum, do PSD, também não se dispôs a agendar uma data. Já a Mané Lozila, do PDT, havia confirmado a entrevista, mas não pôde vir por causa de um imprevisto. E hoje a gente conversa com o próximo prefeito de Bauru, prestes a assumir o município, Clodoaldo Gazeta. Muito obrigada, Gazeta, por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. E o Gazeta fechou entre ontem e hoje os últimos nomes da equipe dele. Hoje foi anunciado o Toninho Garmes, advogado e ex-vereador pelo PSDB, para a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Na Agricultura permanece Chico Maia. A Secretaria de Educação ficará com Isabel Cristina Miziara. Atualmente ela é coordenadora pedagógica da rede SESI. A pasta de esportes vai ser comandada por Luiz Francisco Faustini, professor de Educação Física. Para a Secretaria de Planejamento, que deve ter o nome alterado para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, a arquiteta e urbanista Letícia Kirchner, ligada ao Instituto Soma. Na Secretaria de Cultura ficará Luiz Antônio Fonseca, formado em administração e ex-coordenador de extensão universitária da USC. A titular do Meio Ambiente será a advogada Maíra Fernandes da Silva, presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E quem passará a coordenar a comunicação é o jornalista e produtor audiovisual Roberto Palô. Muito bem, Gazeta, fechou hoje, né? Todos os nomes foram comunicados hoje. E a gente sabe do seu compromisso em ter um secretariado com perfil mais técnico. E os nomes confirmaram essa tendência, mas são indicações políticas também. Em que medida esses nomes e os outros já anunciados anteriormente refletem as indicações dos partidos que compõem a sua base? Bom, isso mostra que a gente vem cumprindo rigorosamente aquilo que foi acordado com a sociedade no momento da eleição, né? A escolha de pessoas técnicas, com viés estritamente técnicos, e claro que tem
o seu lado político nas indicações também, porque grande parte das pessoas que foram escolhidas por nós, e aí com um olhar de lupa para que nós pudéssemos escolher realmente os melhores da cidade hoje, para comandar as pastas nas quais a gente escolheu, também fosse pactuado com os partidos que apoiaram o governo, né? E também tem o viés político nas indicações, mas foi fundamentalmente técnico para que a gente possa ter um serviço prestado de melhor qualidade para as pessoas. Então, nós completamos a lista hoje com as duas últimas indicações, para que a gente possa ter esse primeiro movimento do governo na sua formação, né? Agora vem o segundo escalão e o terceiro que a gente deve fazer a partir de janeiro, mas também obedecendo o caráter técnico. E teve uma indicação até de um partido adversário, o Toninho Garmes, hoje, que ele concorreu até a vereador pelo PSDB. Sim, o Toninho Garmes, que é um vereador, ex-vereador da cidade, juiz aposentado, tem uma grande passagem pela Câmara Municipal, já foi presidente da Câmara Municipal, tem uma longa trajetória de luta pela cidade de Bauru, é uma pessoa de uma referência assim, muito grande no setor jurídico do município, e foi uma escolha pessoal, né? Claro, respaldada pelo grupo político que compõe o governo, mas foi uma escolha pessoal para que ele pudesse nos ajudar, né, na implementação de vários projetos que vão chegar na Câmara Municipal. A Secretaria de Negócios Jurídicos hoje na Prefeitura de Bauru, ela passa a ter um caráter extremamente importante, porque ela vai absorver grande parte da movimentação que a gente pretende implementar na cidade de Bauru, com mudança de legislação, reforma do organograma, modificação de algumas estruturas da Prefeitura e principalmente o destravamento da cidade, que foi um tema muito debatido durante a campanha eleitoral e a gente vai precisar de uma ação muito efetiva. E o Toninho é uma pessoa que se enquadrava exatamente naquele perfil que a gente precisava, independente do partido que ele estava. Seria impossível a gente comentar a indicação de cada secretário pelo nosso tempo, mas eu gostaria que você comentasse especificamente a manutenção do Gasparini Júnior à frente da Coab, porque, como nós dissemos, entrevistamos os vereadores ao longo dessa semana e essa decisão foi criticada, duramente criticada, principalmente aqui no Nesp Notícias, inclusive pelo Coronel Meira, que faz parte da sua base. Ele defendeu até a abertura de uma SEI para se investigar a Coab, que teve as contas rejeitadas, tem uma dívida milionária. E por que a decisão de mantê-lo à frente da companhia? O Gasparini Júnior é hoje na cidade de Bauru a pessoa que mais tem informações a respeito da companhia habitacional da cidade. Ele conhece profundamente a atual situação da companhia e sabe exatamente o futuro dessa companhia. Hoje, a permanência do Gasparini à frente da Coab é uma responsabilidade que o governo tem de manter as conversas entre a Coab, a Caixa Econômica e o governo federal de uma maneira estável e tranquila. A gente não queria ter sobressaltos nesse encaminhamento. Porque você nomear uma pessoa, uma nova pessoa para a Coab hoje, fazer com que essa pessoa conhecesse toda a complexidade de ações que a Coab tem em relação à sua negociação de dívidas, em relação aos contratos com mutuários, seria uma dificuldade muito grande para essa pessoa ter a noção exata da complexidade que o problema tem. O Gasparini conta com a confiança do governo, ele conta com a confiança do prefeito para que ele possa continuar o trabalho, até porque a Coab tem um prazo de vencimento que é 2025. E a gente pretende fazer um movimento muito tranquilo para que Bauru não sofra as penalidades que, infelizmente, a gente pode acabar acontecendo, isso pode acabar acontecendo ao longo do tempo se a gente não tiver responsabilidade no trato com a Coab. Então, a escolha do Gasparini foi técnica e exatamente para que a gente não tenha os sobressaltos que poderiam causar dificuldades tanto para a cidade como para o governo. Falando das mudanças estruturais, Gazeta, assim que você anunciou os nomes dos secretários, também algumas secretarias mudariam de nome. E eu gostaria que você explicasse se essa mudança de nome também implica mudança de função, de atribuição à Secretaria de Planejamento, por exemplo. Algumas atribuições serão retiradas e outras chegarão a essa pasta? É exatamente isso. A reforma do organograma nada mais é do que modificar a estrutura da prefeitura para que ela tenha mais agilidade na prestação do serviço para a comunidade. E para isso, até porque nós temos uma estrutura de 25 anos, ela está defasada do ponto de vista de gestão pública, nós vamos fazer um arranjo institucional. Um deles é essa questão do planejamento, né? Por incrível que possa parecer, no relatório que nós fizemos, que foi muito bem feito por uma equipe de transição, comandada pelo Coronel Eclair e teve a relatoria do Coronel Messias, demonstrou, e aí por até informações dos próprios funcionários da Secretaria de Planejamento, que a CEPLAN fazia tudo menos planejar a cidade. Então, estava errado. Está errado a forma com que a Secretaria hoje presta serviço para a cidade. O que nós vamos fazer com a vinda agora da Letícia é desmembrar a CEPLAN. Uma parte do planejamento vai ser separado da parte do licenciamento da cidade, então licenciamento de condomínios, imóveis,
Isso passa por uma outra secretaria, que ainda nessa reforma do organograma a gente vai escolher para onde vai, e a CEPLAN passa a ter fundamentalmente a visão de planejar no curto e médio prazo a cidade de Bauru. Aí ela engloba a questão do urbanismo e a questão da mobilidade urbana, que nós vamos tirar da Endurbe, essa parte do planejamento da mobilidade urbana, e passaremos para a Secretaria de Planejamento aos cuidados da Letícia. Então esse desmembramento vai facilitar com que a CEPLAN hoje possa ter duas ações, né? Uma de planejar a cidade e a outra de licenciamento e cartorária, né? Que ela já faz apenas isso hoje em dia. A Secretaria de Administrações Regionais, a SEAR, que vai ser comandada pelo seu vice, inclusive, ela também seria totalmente reformulada ou extinta até. Ela seria uma secretaria de governo, uma espécie de supersecretaria. Explica para a gente também o que seria essa mudança. A SEAR hoje também, dentro da nova estrutura, ela vai ser incorporada pela Secretaria de Governo, que absorve grande parte da chefia de gabinete da Prefeitura. Nós teremos o chefe de gabinete, que vai ter só uma vinculação com a parte administrativa da Prefeitura e do gabinete do prefeito, que é a ex-vereadora Major Jandrez, que vai ocupar a pasta, e o Toninho Gimenez deve ocupar a pasta da Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo vai ser responsável pelas subprefeituras, que são as regionais que já existem, né? Nós temos hoje em funcionamento 4 regionais. A ideia inicial do plano de governo era criar mais 2, e nós vamos criar apenas mais uma. Então serão 5 regionais que serão denominadas de subprefeituras. Com as 5 vai ser possível abranger toda a cidade de Bauru e mais a subprefeitura de Tibiriçá, que nada mais é do que você levar um pequeno pedaço da prefeitura para mais perto das pessoas. A gente falou muito disso na campanha eleitoral. Facilitar o acesso, a comunicação, a crítica, às vezes, né, da população ao serviço prestado, o acompanhamento dos serviços que serão prestados pelas subprefeituras, e a gente vai conseguir fazer com que, tendo uma subprefeitura por território, as ações de capinação, de melhoria de praças, de troca de tábua de basquete, sejam mais rapidamente executadas. E aí você tem um cuidado melhor com a cidade. E a Secretaria de Governo vai passar a fazer a gestão dessas subprefeituras. Aquela sua proposta, Gazeta, que foi apresentada em uma das coletivas de imprensa recentemente, dos 3 gerentes, e que eles fariam uma articulação entre todas as secretarias, ela está mantida e você tem nomes já para esses cargos? Já está mantida. Nós apenas substituímos a denominação, ela passou a ser de gerência para núcleo gestor. Deve ser composta fundamentalmente por 3 pessoas e apenas por funcionários de carreira, né? Esse núcleo de gestão vai ter exatamente esse papel, de ajudar o prefeito e os secretários a fazer a interligação das políticas públicas. Fazer com que educação converse com esporte, que converse com saúde, que converse com meio ambiente, para que nós tenhamos políticas públicas unificadas. Bem diferente do que nós temos hoje, não é só em Bauru, né? Você tem várias prefeituras hoje que as secretarias pensam a cidade cada uma de um jeito. Então você tem pequenas subprefeituras dentro de uma prefeitura, né? E essa integração é fundamental para você otimizar recursos, melhorar o atendimento das pessoas, e a ideia do núcleo gestor é exatamente fazer essa integração. Os nomes já estão escolhidos, mas a gente pretende só anunciar isso a partir do momento que a reforma do organograma for concluída, né? Até porque esses cargos não existem ainda, nós vamos ter que criá-los a partir dessa reforma do organograma. Que precisa passar pela Câmara. Apenas em fevereiro. E para a gente concluir, que o nosso tempo está acabando, mas em relação à Câmara, os vereadores também tomam posse no domingo. Você está acompanhando de perto, pretende interferir na decisão do presidente da Câmara, na escolha? Não, de forma alguma. Nós temos aí 13 vereadores da base de sustentação do governo. Qualquer um deles que se tornar presidente da Câmara ou presidenta da Câmara vai ter o apoio do governo. O que nós precisamos é que a Câmara de Vereadores tenha um compromisso com a cidade de destravar a cidade de Bauru para os investimentos e as reformas que a cidade precisa, com os encaminhamentos que nós devemos fazer ao longo do tempo para a Câmara Municipal. Então a Prefeitura não vai estar acompanhando a eleição da Câmara, mas vamos estar torcendo para que um dos nossos 13 vereadores se torne presidente da Câmara. Tá certo, muito obrigada e boa sorte, bom trabalho aí, que o desafio é grande, não é, Gazeta? Eu que agradeço, obrigado. Obrigada a você. E no próximo bloco a gente exibe mais uma reportagem da série sobre a terceira idade. Hoje você vai conhecer histórias de idosos que só conseguiram realizar o sonho de subir num palco depois da aposentadoria. Daqui a pouco, voltamos já.
Hoje você vai conhecer a história de idosos que só conseguiram realizar o sonho de se dedicar às artes depois que se aposentaram. Uma vida inteira para descobrir o prazer de subir num palco. O Paulo e a Conceição estão casados há 54 anos. Na história dos eternos namorados, muito trabalho, 2 filhas criadas e um sonho adiado: fazer teatro. No coração do Paulo, a chama acendeu aos 16 anos, quando assistiu à peça O Corcunda de Notre Dame. Apareceu lá uma companhia de teatro, fazendo um teatro na igreja, né? Coisa mais linda. Não esqueço, foi dali que nasceu a minha vontade do teatro. Mas como que eu podia fazer teatro? Se eu trabalhava quase dia e noite. Na época era difícil mesmo. Isso porque a vontade de encenar era grande, mas as responsabilidades ainda maiores. Eu não tinha oportunidade de estudar. O estudo, geralmente, quase todo mundo, era tudo noturno. Eu trabalhava o dia inteiro e fazia meus estudos até meia-noite. E no outro dia tinha que estar 6 horas lá no serviço. Apaixonada por artes cênicas desde a infância, Conceição também precisou adiar o sonho. Meus pais não queriam saber disso, imagina. Teatro, imagina. Não, você tem que aprender a cozinhar, você tem que casar, você tem que ter uma família, né? Eu queria fazer uma datilografia, nem isso meu pai deixou. O casal deu asas ao sonho do teatro apenas na aposentadoria. A empresa que eu trabalhava, eles criaram um programa por nome de PPA, Programa de Preparação para o Aposentado. Aí a empresa quis, nesse programa, queria criar um grupo de teatro para se apresentar para os próximos que iam aposentar. Minha amiga, a coisa tá preta. Eu preciso tanto ganhar mais. Não é só você não, minha filha. Com essa vontade e um pouco de experiência que a gente vimos, né? Aí eu falei, agora vamos vencer aquela vontade nossa, né? E ela me acompanhou também, né? Ela também gostava, né? Aí deu para fazer isso. Depois de participarem do programa financiado pela empresa, Conceição e Paulo ficaram quase 10 anos sem fazer apresentações. Mas isso não diminuiu a vontade e o desejo de atuar, sempre alimentados pelas memórias, eternizadas em fotos e também no vídeo. Agora que passou dos 60, o casal ganhou os palcos da UAT, um programa para a terceira idade oferecido pela USC. Eles conheceram o projeto há 16 anos e desde então não deixaram mais os palcos. Na peça Presepando, Conceição interpreta a ovelha. Tinha entendido outra coisa. E Paulo, o boi do presépio. Escutou o quê? Para ela, a peça de hoje representa a manifestação de tudo que eles sonharam. Eu não queria ficar uma idosa dentro de casa fazendo tricô, crochê, outras coisas desse tipo. O que eu queria mesmo era fazer o teatro. E aí aqui eu me realizei. E o Paulo já sabe até quando vai fazer teatro. Até morrer. Esse eu não largo. Vivian é mais uma das pessoas que tiveram a vida transformada por meio da cultura. Ela está na UAT há 20 anos. Veio para o projeto depois de perder o marido. A sociedade marginaliza muitas viúvas, na minha opinião, né? E então eu busquei na terceira idade amigos, contato com pessoas. E a Vivian descobriu talentos que não imaginava. Foi eleita Miss Terceira Idade e, além de atuar, decidiu soltar a voz. És uma prece, Ave Maria. Um sonho realizado. Pessoas da minha idade foram criadas para serem donas de casa e mães, né? Então eu sempre tive vontade, desde pequena eu sempre tive vontade de ser artista, sabe? Mas o meu pai não permitia, ele era cantor, né? E ele gostava que eu cantasse também, mas assim, cantora profissional jamais, entendeu? Então aquilo ficou dentro de mim, ficou embutido. E hoje eu realizo o que eu gosto. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!